Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar sobre os últimos CIO humanos. Mark Benioff profetiza o fim do trabalho tradicional. Bom, nosso momentinho Nelson Rubens, ok. Para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, assiste o vídeo, vê se você gosta ou não. Se você gostar, no final ou na hora que você se sentir confortável, deixa o like, comenta, compartilha. E para quem já é pasteleiro de outras viagens, fica as mesmas instruções. Essa matéria que a gente vai comentar um pouco em cima não é tão nova, mas a gente achou, entre aspas, interessante. Tem outros momentos do Nelson Rubens também que a gente estava olhando, mas aí vocês comentam se vocês aceitam notícias talvez não tão novas assim, como essa, que para escutar um pouco das fofocas, vamos dizer assim, do mundo Salesforce. Para começar, vamos lá. Então, primeiro tópico, Donha. Vamos lá, vamos falar o que são agentes AI. A gente tem a definição de agentes AI, que são software autônomos que realizam tarefas antes feitas por humanos. Ou seja, eles estão facilitando a vida, cortando uma parte que os humanos fariam, que é o atendimento ao cliente. Então, você tem um chatbot avançado que ele vai comunicar e entender o que você precisa. Você tem uma automatização de processos. Algumas coisas que vocês fariam manualmente, você vai passar por um botzinho e ele vai fazer para você e vai te cuspir pronto o que você quer. E aí também tem as análises em tempo real, que aí eles pegam um banco de dados e te dão uma ideia do que tem referente aos dados que eles têm lá. Esses são os que os agentes fazem. Um exemplo que a gente tem nessa imagem é um botzinho conversando com uma pessoa. Pode ser WhatsApp, Facebook ou qualquer outro software que você converse com um bot. Isso é um agente AI. Bom, e aí fica uma provocação. Os agentes AI podem substituir os humanos? O que sobraria para nós? Então, vamos reflexionar isso durante o vídeo. E com a Salesforce, temos o Agentforce, que mal chegou eu já odeio, mas não vem ao caso. O que é o Agentforce? É uma plataforma que foi lançada em setembro de 2024. Permite que as empresas criem seus próprios agentes AI, basicamente, para atendimento e etc. E basicamente ele consegue utilizar os artigos do Knowledge, ele consegue utilizar dados internos do Salesforce para meio que ter uma visão do seu perfil, né, vamos dizer assim, criado no Salesforce, e tentar auxiliar da maneira mais fácil que ele tiver, da melhor maneira possível. Óbvio que nem não vai chegar nem muitas vezes a substituir o humano, vamos dizer assim, mas vai tentar na medida que ele consegue. E agora, com isso, os CEOs podem contratar a AI ao invés de contratar humanos, porque, como eu disse, ele vai utilizar de várias ferramentas internas, o Agentforce, para poder auxiliar no atendimento do cliente, né? E agora a gente chega o impacto nos CIOs. O que a gente trouxe aqui são os CIOs terão que realizar equipes híbridas, humanos mais AI. Porque a gente está vendo que cada vez mais o AI faz parte do dia a dia. Até para você fazer decisões, muitas empresas de grande porte estão fazendo AIs para te facilitar em alguma coisa, até ajudar a decidir alguma coisa. Então, nesse caso, decisões estratégicas dependerão cada vez mais de recomendação de AI, exemplo de mudança radical, redução de funcionários humanos em áreas administrativas e operacionais. Ou seja, o que seria muito operacional, manual, que dependeria muito, um AI vai conseguir substituir. Agora uma pergunta para o público. Será que a liderança empresarial, quando ela estiver em todos os níveis, o que ela será que vai fazer? Ela vai continuar com as pessoas ou será que vai ser uma outra AI que vai gerenciar isso? Veremos no futuro.
E com isso vem o FOBO, que é o medo de se tornar obsoleto, basicamente. Fear of becoming obsolete. E os profissionais com isso, óbvio, começam a ficar preocupados, porque estão vendo o futuro e as previsões do futuro, onde se fala muito dessa questão de demissão e outras coisas, redução de funcionário e tudo isso, e óbvio que te dispara aquele trigger na cabeça de, putz, vai dar ruim para mim, né? E muitos já sentem a necessidade de se requalificar, se reinventar, para justamente não sofrer essa substituição. E aqui a gente mostra alguns exemplos que a gente achou. Então, tem uma fintech que já faz o trabalho de 700 funcionários, da Forbes, teve uma matéria da CPG falando da demissão em massa em uma grande empresa de mais de 12 mil funcionários que são trocados por inteligência artificial, e a Cointelegraph falando que 1 em cada 4 CEOs espera demitir funcionários devido ao AI esse ano, aponta o PwC. É óbvio que talvez, na minha visão, tenha a questão da muita empolgação antes de realmente ter os efeitos esperados, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião, mas vamos esperar para ver, que para mim eu acho que ainda não está nesse nível para substituir ao que o CEO espera, mas não toca a gente decidir, né? E agora vem a parte da necessidade de requalificação e aprendizado contínuo. Exemplo da Infosys, uma plataforma interna de aprendizado de funcionários para eles dedicarem em média 30 minutos para desenvolver novas habilidades. Ou seja, eles têm que evoluir, não pode ficar parado. Encorajamento que outras empresas adotem iniciativas semelhantes. Então vai forçar os funcionários a, pelo menos, estudarem e correr atrás de alguma forma. Ou separar um tempo no trabalho, ou pedindo certificações específicas, e eles estudam por conta própria, entre outras estratégias. Os profissionais precisarão se tornar especialistas em AI de alguma forma. Então, ou análise de dados, ou pensamento estratégico, ou utilização de ferramentas, não importa, eles vão precisar se especializar de alguma forma. E aí tem a dica básica. Invista em certificações e treinamentos para se manter relevante. Então, você pode fazer, por exemplo, o Agent Force. Você tem uma certificação que já ajuda. Dá para você, pelo menos, estar no mercado e falar, não, eu conheço alguma coisa de AI. E eles têm outras alternativas. Não conhecemos muito, que é um mercado novo, mas se aparecer alguma no caminho, a gente fala para vocês, pessoal. Fora isso, tem os setores que estão previstos como mais impactados pela AI. E de alto risco é o financeiro, então análise de crédito, fraudes, investimentos, há uma grande possibilidade de ser afetada por uma AI. Tem o desenvolvimento de software também, que com isso, ao invés de um juninho demorar, sei lá, um dia fazendo uma tarefa em sei lá, coisa de 1 hora, mais ou menos, a AI ela consegue tentar fazer a mesma tarefa, e talvez com a mesma falha, os mesmos problemas de um juninho. Até eu vi um vídeo, eu acho que eu já comentei isso, mas do Lucas Mariano, eu esqueci agora o sobrenome, é um canal de YouTube que fala de desenvolvimento também, e ele teve um monte de dor de cabeça com o Devin, né? Mas é mais fácil você pagar uma plataforma assim que, sei lá, igual no caso dele, acho que era 250, ou acho que era $250 ao mês, alguma coisa assim. Mas é mais fácil você pagar como empresa $250 ao mês do que o mês de um funcionário. É muito mais barato, vamos dizer assim. E não esqueçam também que as licenças de suporte são super caras. Se uma empresa usa, por exemplo, Financial, licença de Financial é de $250 para cima por usuário por mês. Sim. Então, assim, se uma empresa paga isso numa licença, o que é pagar uma AI? Isso é merreca para eles. Sim.
E dependendo do produto, da coisa, sempre tem aquele plano business, que aí tem várias coisinhas a mais e tudo isso, preço mais baixo, porque vai massivo, né, e tudo isso. E a radiologia também, que você já consegue utilizar para fazer alguns exames nesse sentido. Até eu não sei como está o Brasil hoje, mas eu sei que aqui no Canadá, pelo menos o dentista, quando eu vou e ela tira o raio-x, né? Aqui se tira tipo um raio-x, ela passa num software com AI já que fala, que faz uma análise, óbvio, ela faz uma pré-análise do negócio, de como tá o dente e tudo isso, mas depois ela passa meio que na AI para justamente ver se saiu algum ponto diferente ou esse tipo de coisa para validar a ideia que ela tem e tal. Então, talvez isso no futuro substitua por completo, né? Por enquanto, pelo menos aqui, tem essa questão que tem uma validação humana, mas pode ser que no futuro a substituição seja por completo, né? E a gente colocou também uma matéria que a gente achou num site falando que o setor da tecnologia terá uma nova onda de demissões em 2025. Eu não diria só tecnologia, óbvio que tem as de alto risco, mas eu acredito que venha uma onda de demissão forte no geral, até pelo que está passando nos Estados Unidos e tal, está impactando todo mundo. Então, pelo que eu tenho escutado, é previsto um, um corte bem grande. Pelo menos aqui o que se escuta é muito o corte que agora vai nos níveis de gerência, né? Porque pelo menos aqui se cortou muito dos níveis abaixo. Então, por exemplo, na nossa área, o senior consultant, o consultant, o Juninho, então foram cortando essas abaixo, mas chegou num momento agora que não tem muito mais. Se você cortar, você fica sem funcionário praticamente, e ao mesmo tempo você ficou com muito gerente e tudo isso. Então, agora, pelo que se escuta, o corte, pelo menos aqui, vai ser mais na parte gerencial, né? Acredito que para algumas empresas, as grandes, pelo menos no Brasil, deve ser mais ou menos o mesmo conceito, até porque eu escutei que pelo menos a PwC ou já tinha mandado alguns embora, ou já estava por mandar, justamente dessa parte de gerência, e que outras empresas iam entrar na leva. Eu não lembro onde que eu li, então vou ficar devendo essa informação, mas é legal compartilhar com vocês, né? E agora a gente fala de perspectivas futuras e considerações éticas. O Papa Francisco alertou em Davos sobre o risco da AI criar uma crise da verdade. Porque, querendo ou não, em tese, a AI deveria falar sempre a verdade. Depende de como você treinar ela. E aí você entra na ética da AI. Quem é responsável pelos erros da AI? E como garantir que a AI não amplifique desigualdades, preconceitos, fake news e entre outras informações? Então, é meio preocupante isso. É uma bola de cristal que ninguém sabe o que vai acontecer e quem domina isso. E até nesse ponto é só ver as redes sociais hoje, né? Ela, por causa do algoritmo, acaba te trazendo só as coisas que estão meio vinculadas ao que você gosta de ver e esse tipo de coisa, e acaba meio que ocultando o resto. Então, você já vê na sociedade hoje uma questão dessa briga por diferenças em diversas áreas, né? Futebol sempre foi e só E recentemente mais piorou. política, que tem pegado muito forte. Política, a questão de religião, que é sempre difícil também, mas a política é o ponto principal que eu diria que hoje acredito que muito baseado por essa questão das redes sociais e tudo isso, e todo mundo fala o que quer e meio que não tem um controle, acaba meio que afetando, porque o cara vai ver, sei lá,
vermelho.com falando que não sei o que, e no azul.com tá falando outra coisa. Então tem esses embates que cada um vai utilizar a narrativa que quer, né, para meio que proteger o seu lado. Então, é uma questão complicada, que já era complicada com as redes sociais e só tende a piorar se não tiver um bom controle na AI. Eu não quero dizer que o governo tem que controlar AI, nem esse tipo de coisa, porque eu sou contra esse tipo de poder, vamos dizer assim, mas sim que tem que ter alguma forma que ele traga talvez as duas informações e você, por sua conta, fale, não, eu vou mais por esse caminho ou pelo outro. Porque o maior poder do ser humano é justamente o poder da decisão. Então, se a gente passar a não ter mais esse poder, acaba sendo complicado, né? E a conclusão é justamente a AI está redefinindo todo o mercado de trabalho, os CEOs e profissionais precisarão se adaptar mais rapidamente e o aprendizado contínuo será essencial para você não se tornar obsoleto e os CEOs de hoje serão realmente os últimos humanos do comando, botando em questão o que o Mark Benioff diz, que a gente acabou não colocando exatamente aqui no slide, mas a ideia dele é que até 2027 meio que morra esse conceito, vamos dizer assim, de negócio hoje. Então, que muita das posições sejam substituídas pela AI. Eu acredito. Segundo a reportagem de onde a gente tirou isso, ele mesmo fala que, né, até 2026 ou 27, muitas das áreas hoje diz que a gente já atua, que a gente trabalha, serão substituídas pela IA, que elas serão superiores que até os humanos nessas áreas. Sim. Bom, eu acho que sim, pode ter um grande avanço nesse sentido, mas a ponto de substituir ao 100%, eu acho que tá muito longe ainda. Pelo menos por uns anos, eu acredito que vai precisar ainda dos humanos. Mas é igual a gente disse, o ideal é sempre estudar, sempre tentar manter ativo para saber o que vem. E essa é a referência. Fora isso, a gente queria pedir um muito obrigado para vocês. A gente espera que esse vídeo tenha sido legal, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito, esse é o momento de se inscrever. Comenta, compartilha com o amiguinho. E como a gente disse, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se vocês quiserem mais, mesmo que seja um pouquinho mais velho, igual a gente estava vendo, tem umas brigas aí boas do Sam Altman contra o Mark Benioff. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer. Tem umas acusações apontadas de dedo, umas polêmicas. Se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários. A gente vai trazer essa reportagem, ela, se não me engano, de 2024, mas ainda está até hoje e ainda reflete isso. Ela, na verdade, mostra o início do que a gente está hoje. Sim. Essa reportagem que a gente passou rapidinho aqui da CNN, e ela é desse mês, se não me engano, ou mês passado. Não, é janeiro de 2025, tá uns então, 2 meses atrás. Mas o Mark Benioff que trouxe na verdade, esse assunto que a gente está citando aqui veio de uma entrevista dele para a CNN. Sim. Então, bom, se vocês quiserem essas polêmicas mesmo que mais antiguinhas, a gente pode trazer, fazer um compilado do que rolou, até onde tá, porque tem bastante pano pra manga ainda, pelo que parece e pelo que a gente viu, que já teve outras alfinetadas acho que começou em 2023, pelo que eu vi, mas em 24 já teve umas outras alfinetadas e tudo isso, então é isso, fica a critério de vocês, a gente traz com gosto.
Fora isso, eu acho que esses são meus recados. Donha, quer falar alguma coisa? Não, apenas agradecer o pessoal que ficou até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. A gente acaba falando em polêmica e a polêmica acaba estendendo. Mas se vocês quiserem mais polêmicas, deixa aqui nos comentários, deixa que a gente lê, a gente traz algumas coisas e trazemos mais umas briguinhas, que a gente sabe que vocês gostam. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou!